Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Semana do Autoconhecimento. Rafa Tarso aqui. Nossa jornada que começou segunda-feira e vai até domingo. Lembre-se disso. Hoje, num cenário diferente, né? Hoje eu tô aqui no meu escritório, aqui na minha casa, mais próximo de vocês, mais aconchegante, né? E é uma maravilha poder receber cada um de vocês aqui nessa noite para mais um momento que eu acredito que é transformador, tá bom? Hoje vai ser uma noite poderosa, como todas as noites as quais nós temos nos encontrado aqui. Eu já tenho recebido dezenas de depoimentos de pessoas que vão lá no meu Instagram, vão lá no meu direct e têm falado que as aulas desta semana têm feito uma grande diferença, principalmente mudar isso aqui, ó, a mentalidade, que é a nossa parte crucial, o centro de comando das nossas vidas, tá certo? Olha só, para a gente começar a nossa aula aqui de hoje, entrar no conteúdo, né? Eu queria sempre pedir para você já ir lá, deixar o seu like. Isso é muito importante porque quando você deixa o seu like, você espalha essa aula para mais pessoas. E assim nós conseguimos trazer mais pessoas para que elas possam também receber dessa transformação que você está recebendo, tá certo? Uma outra dica muito importante, enquanto o pessoal vai chegando, que eu sempre vou reforçar. Traga papel, traga caneta para você anotar o máximo. Se você tiver foninho de ouvido, coloque, porque isso vai fazer com que o seu sistema auditivo foque somente no conteúdo e não se distraia com mais nada, tá certo? Isso é muito importante porque nós estamos vivendo uma jornada de autoconhecimento e ao mesmo tempo estamos vivendo uma reprogramação mental. E essa reprogramação mental, ela é chave para você viver essa grande transformação. O tema da aula de hoje é qual a razão da sua vida estar travada. E hoje eu quero te mostrar uma fórmula simples e prática que eu sempre uso quando a minha vida está travada. Quando eu percebo que alguma área da minha vida está travada, eu uso essa fórmula que eu vou trazer para você hoje. Ou seja, é uma aula cheia de princípios, é uma aula poderosa como sempre e é uma aula que vai te entregar algo prático para você usar sempre que você perceber que a sua vida está travada em algum ponto, tá certo? Olha só, um ponto importante, às vezes eu vou estar olhando aqui para a câmera, olhando para você, e às vezes eu vou estar olhando assim. Quando eu estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando para os comentários, tá bom? Então, parece que o Rafa não está olhando nos meus olhos. Não, é porque eu também preciso olhar aqui nos comentários, eu preciso ver o meu retorno, eu preciso saber se está tudo certo aqui, tá? Às vezes eu estou olhando para a câmera, dá uma travada aqui na live e eu não vejo. Né? Então eu sempre vou estar olhando para cá e olhando para cá, fazendo essa dinâmica para a gente ter o melhor aproveitamento da nossa aula, tá certo? Ok? Já deixou o seu like? Se não deixou o seu like, você vai tocar nesse xizinho que está aqui em cima, para quem está vendo no celular, tem um xizinho aí em cima do chat. Fecha o chat, vai lá e deixa o seu like e bora para o conteúdo de hoje, ok? Deixa eu só beber minha água aqui, porque é aula pra dedéu, né? Eu falo, eu tenho que preservar minha voz. Até porque a nossa jornada não termina hoje. Eu quero lembrar você que nós teremos aula até domingo. Amanhã vamos dar uma pausa, sábado, uma pausazinha. Domingo, 8 horas da noite, nós vamos ter uma aula onde eu vou revelar para você os 3 principais bloqueios que estão presentes na vida de todo ser humano. Rafa, na minha vida, esses bloqueios estão presentes na minha vida? Estão. Eu vou te mostrar como eles atuam, como eles estão te sabotando, mas o melhor disso, eu vou te mostrar como você vai lidar com cada um deles, tá certo? Olha só, entrando no nosso conteúdo de hoje, uma coisa que vocês perceberam e que eu venho reforçando durante toda a nossa semana é que a nossa mente, ela é o nosso centro de comando, tá? É muito importante. Uma coisa que eu repeti, deixa eu ver se eu consigo aqui projetar, só para ficar um pouco mais didática essa aula, tá? Uma coisa que eu repeti constantemente essa semana é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver, peraí. Ah, tá. Deixa eu replicar a tela do meu iPad aqui, ó. Olha só. Uma coisa que eu repeti constantemente essa semana é que o ser humano ele funciona da seguinte forma, né? O ser humano, ele pensa, certo? Anota e você gosta de anotar. Ele pensa, então você tem os pensamentos, ele sente, ou seja, você tem aqui as emoções, como sempre aquela letrinha difícil, né? E aqui você tem o comportamento. Que na verdade é comportamento barra decisão, né? Então essa é a tríade. Você pensa, você sente e você se comporta.
E depois do seu comportamento, você tem o quê? Os seus resultados. É assim que todo ser humano funciona na face da Terra. Então, olha só, quando eu digo resultados, eu estou falando da sua vida atual. Por trás dos seus resultados atuais, da condição a qual você se encontra, você tem um padrão comportamental. Por quê, Rafa? Porque todo resultado é fruto do meu padrão comportamental. Por trás do seu padrão comportamental, você tem a terceira coisa, que é o seu padrão emocional. Porque as nossas ações, decisões e atitudes que estão aqui no comportamental são diretamente influenciadas pelo nosso emocional. Ok? E por trás do emocional, você tem o quê? O mental. Então, a mente, né, que é onde tem os seus pensamentos, como eu venho te dizendo desde o início da semana, ela é o quê? O centro de comando da sua vida. O centro de comando. Deixa eu voltar para cá. Então, todas as vezes que você deseja destravar em alguma área, aonde que você tem que mirar? Você tem que mirar na sua mente. Eu sei que isso parece chover no molhado, mas o fato é, não adianta inventar moda. Eu fico vendo na internet as pessoas inventarem coisas mirabolantes, inventarem moda. Querido, não adianta inventar moda. É simples assim como eu te mostrei. Essa é a maneira pela qual o ser humano funciona. Então, se eu quero mudar a realidade da minha vida, se eu quero sair de uma ansiedade, de uma depressão, de uma escassez financeira, se eu quero ter relacionamentos mais harmoniosos, restaurados, se eu quero ter propósito, norte, se eu quero ter êxito na minha vida profissional, espiritual, não importa. Isso nunca, nenhuma dessas áreas vai alternar a maneira como o ser humano funciona. Ele pensa, sente e se comporta. Então, quando nós falamos de mudança de vida, mudança de realidade, de prosperar em todas as áreas, não tem como nós não começarmos a não ser pela mente. É impossível, não tem outro caminho, ok? Então, a mente, ela é o nosso centro de comando, e eu venho trazendo isso para você, falando isso para você desde o início da semana. Então, as nossas travas, elas estão aqui. Se a nossa mente é o centro de comando, as nossas travas estão aonde? Na nossa mente. Tudo começa na mente. Ela é o que governa, é o que comanda todas as coisas. E o que é que está acontecendo de segunda e vai acontecer até domingo? Um processo de reprogramação mental. E por quê, Rafa? Porque tudo que está na sua mente, o seu padrão mental, ele foi formado a partir das muitas informações que a vida foi jogando para você desde o seu nascimento. Aquilo que seus pais falavam, faziam, né? Os amigos mais próximos, os parentes, os professores, a mídia, a cultura, o ambiente como um todo, ele vai lançando informações, essas informações entram pelas portas da nossa alma, que eu vou te falar agora em quais são as portas da nossa alma. Segura aí, fica tranquilo e sem ansiedade. Nosso momento aqui é um momento só nosso, então foca na aula, não se distraia com nada. E entrando pelas portas da nossa alma, constrói aquilo que eu chamo de padrão mental. Construir o seu padrão mental vai definir todo o restante da sua vida. Reprogramar a mente é algo tão importante que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu citei esse versículo em alguma das nossas aulas, não me lembro agora qual, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que se você não renovar a sua mente, a palavra renovação é uma outra palavra para reprogramação, é a mesma coisa. Se você não renovar a sua mente, você não poderá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que Paulo está nos dizendo? Que a chave para você viver no centro daquilo que Deus tem para você, uma vida plena, abundante em todos os sentidos, é a mudança de mentalidade. É por isso que eu sempre digo, você pode ser um cristão fiel, você crê em Deus, acredita em Jesus, frequenta o culto, frequenta a missa, seja o que for. Eu sei que a maior parte do meu público é cristão. Mas se a sua mente for uma mente velha, você não acessa essa vida que você tanto deseja acessar. Não adianta. Essa é uma das coisas que mais me incomodaram e ainda me incomoda no meio cristão. Você sabe que, além de terapeuta e especialista em comportamento humano, eu também sou formado em teologia. E eu estive à frente de ministérios por muitos anos. E uma das coisas que mais me incomodava é ver um cristão que está ali, tem um coração correto, piedoso, buscando a Deus, mas a mentalidade dele é engessada.
A mentalidade dele é dura, não permite que coisas novas entrem, não permite que seja moldada. E aí, querido, uma mente velha te impede de entrar numa vida abundante. Não tem jeito. Lembra do povo que saiu do Egito? Eles saíram do Egito, caminharam pelo deserto, estavam prestes a entrar em Canaã, e Canaã é símbolo de uma vida extraordinária, de uma vida plena. Só que, infelizmente, mesmo não sendo mais escravos no Egito, eles continuavam com a mente escrava. Uma mente que o tempo todo colocava impedimentos, empecilhos, e eles simplesmente paralisavam diante disso. Resultado, por causa de uma mentalidade errada, escrava, onde eles se viam como pequenos diante da conquista, toda aquela geração, tirando Josué e Caleb, pereceram no deserto. Ou seja, eles pereceram no lugar de aridez, no lugar de escassez. Deserto é lugar de aridez, de escassez. Então posso te afirmar com toda certeza que se você não viver essa renovação de padrão mental, você vai continuar vivendo a mesma realidade que você tem hoje. Vamos pegar um outro ponto aqui teológico, que eu amo falar da Bíblia, porque como as narrativas bíblicas estão no inconsciente coletivo das pessoas, quando eu falo de algo, você já sabe do que se trata. Por exemplo, uma prova viva disso foi Adão e Eva. Eles foram criados, colocados num ambiente de abundância, de plenitude. Lá não tinha dor, não tinha doença, não tinha ansiedade, não tinha depressão, não tinha escassez financeira, não tinha nada. Era perfeito o ambiente. Só que eles se alimentaram de uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles colocaram para dentro um conhecimento, e conhecimento se coloca aqui, e esse conhecimento privou-os de viverem num lugar de abundância, num lugar de plenitude. Então é por isso que eu sempre vou te afirmar, o que te impede de dar um próximo passo, de destravar a sua vida, de romper os seus limites, não são coisas externas. É isso aqui, ó. É o conteúdo que está na sua mente. É algo interno. Então, se você não mudar o seu padrão mental, não adianta ter força de vontade. Não adianta, querido. Não funciona. E aí eu quero reforçar algo. Eu te mostrei na nossa aula de bloqueios emocionais, na segunda aula nessa semana, que 13%, se a gente pegar a sua mente, vamos pegar a sua mente e vamos dividir ela entre mente racional e mente emocional. Deixa eu colocar aqui na minha apresentação, que eu acho que eu consigo ser mais prático ainda para você entender do que se trata. Vamos aqui pro meu iPad aqui. Deixa eu só aí, pronto. Vamos lá. Essa semana eu te mostrei o seguinte, vamos lá, meu amigo, me ajuda. Aí, aqui, pronto. Eu te mostrei o seguinte, que se a gente pegar a sua mente, vamos pegar aqui, ó, mente, isso aqui é M de mente, e dividir ela entre mente racional e mente emocional, que a gente pode fazer essa divisão dentro de uma das teorias da psicologia, eu te expliquei que a mente racional, o racional, simboliza 13% da sua força de realização. E a mente emocional, ela equivale a 87% da sua força de realização. Quando eu digo emocional, eu estou me referindo que aqui, ó, está a sua mente subconsciente ou em seu inconsciente. E aqui a sua mente consciente, ok? Consciente. Para você ter uma ideia, a psicologia afirma que da mente, 100% da nossa mente que nos governa, apenas 5% é consciente e 95% é inconsciente. E grande parte do emocional, ou para não dizer todo, está no seu subconsciente. É no seu subconsciente aqui que está as crenças limitantes, os traumas, os bloqueios. Tá tudo aqui. Ok? Se eu não lido com a minha parte inconsciente, isso se faz através de um conteúdo validado e de técnicas, não adianta você, aqui ó, no racional, ó, tá vendo aqui no racional aqui em cima? Não adianta você ter força de vontade, porque no racional você tem força de vontade. No racional você quer avançar na vida. Só que aqui, ó, o emocional, que representa 87% da sua força de realização, vai te travar, vai te segurar.
E é por isso que as pessoas têm essa experiência e elas dizem: ah, eu sinto que eu estou travado. Eu sinto que eu não consigo avançar na vida. Por mais que eu me esforce, parece que tudo que eu faço não é suficiente. É claro, querido. As suas travas estão no seu inconsciente. Ou seja, são travas que em grande parte você nem consegue sequer identificá-las. Você não consegue perceber, lidar com elas. Rafa, mas se está no meu inconsciente, como é que eu vou lidar com aquilo que eu não consigo enxergar? E é aí que está o ponto. Você, na medida que você vai se expondo a um conteúdo validado, como esse conteúdo nosso aqui, como as nossas aulas, na medida que eu vou ensinando, eu vou trazendo exemplificações, eu vou colocando diante de você os padrões que revelam o que está por trás do seu comportamento, isso vai vindo à luz. Uma experiência que vocês estão tendo aqui durante a semana é a experiência de quê? A experiência de quando eu começo a falar, agora eu entendi, agora a ficha caiu. O que é esse agora entendi, agora a ficha caiu? É simplesmente eu pegando algo que está lá no seu inconsciente e trazendo para o seu consciente. E quando eu trago para o seu consciente, aí nós temos as condições para resolver aquilo que está te travando. Ok? Então, o centro de comando é a mente. Guarda isso. E se nós não trabalharmos o padrão mental, não adianta você ter força de vontade, você não vai romper. E aí a gente entra naquilo que eu chamo de as portas da alma. Presta atenção, que eu ainda vou te passar uma fórmula prática nessa aula para você usar todas as vezes que você sentir que está travado em alguma área. Eu ainda vou chegar lá, tá? O que são as portas da nossa alma? Eu te falei então que você funciona mente, emoção, comportamento, depois vem os resultados. Como é que você modela o seu padrão mental? Como que ele é modelado? Através das informações que chegam até ele. Como é que elas chegam? Através das portas da sua alma. E quais são as portas da sua alma? Os 5 sentidos. Olfato, audição, paladar, visão e tato. Só que dos 5 sentidos, as maiores portas da sua alma é o quê? A visão e a audição. Pela visão e pela audição, né, na verdade os 5 sentidos são os sentidos pelos quais você consegue detectar, ou seja, experienciar essa vida externa. O seu mundo externo, ele é experienciado pelos seus 5 sentidos. Seus 5 sentidos têm essa função de fazer essa interação com o mundo externo, com o mundo palpável, com o mundo visível, com o mundo sensorial. Ok? Através, né, dessas experiências, essas informações são mandadas para onde? Para a sua mente. E elas são processadas lá. E é tão interessante que, por exemplo, até um cheiro, até uma comida, ela tem um processamento mental no sentido de acessar memórias afetivas. Eu sempre gosto de falar disso. A minha tia, ela fazia um bolo de cenoura que ele ficava com aquela casquinha de chocolate bem crocante e açucarada. Aquilo fez parte da minha infância. É uma lembrança boa, positiva. Todas as vezes que eu como um bolo de cenoura, adivinha qual bolo de cenoura que vem na minha mente? O da minha tia. O meu paladar tem o poder de acessar uma memória afetiva da minha infância, positiva, e me reporta até ela. Por quê? Porque por causa de uma experiência sensorial com algo externo, do mundo externo. Um cheiro pode te reportar uma memória, ou pode desencadear alguns pensamentos, né? Algo que você vê, algo que você escuta, algo que você toca. Isso pode tanto desencadear pensamentos positivos como negativos. E isso vai automaticamente influenciar o quê? O seu emocional. E é por isso que eu digo algo e vou dizer aqui. Você precisa vigiar as portas da sua alma. Como assim, Rafa? Eu digo que a gente precisa ser um porteiro da nossa alma. Ou seja, se você está consciente de que o tempo inteiro as informações que chegam do mundo externo têm o poder de modelar o seu padrão mental, e você sabe que o seu padrão mental governa a sua vida, determina o seu estado emocional, comportamental e seus resultados, você precisa validar a entrada ou não das informações. É como um porteiro que está ali na portaria de um prédio. Ninguém chega num prédio e vai entrando. A pessoa precisa parar na portaria, se identificar e ser validada. Se ela vai ter o acesso ou se ela não vai ter o acesso. E é isso que precisa acontecer a partir de hoje na sua vida.
Porque por décadas você simplesmente foi liberando acesso para tudo aquilo ou para toda informação que foi chegando na sua vida. E é por isso que hoje a sua mente, provavelmente, é uma mente desgovernada, com pensamentos intrusivos, uma mente acelerada, uma mente catastrófica, que sempre está esperando o pior, uma mente que não consegue focar, reter. Por que isso acontece, Rafa? Porque você acostumou a sua mente dessa forma. Ou seja, existe já um padrão mental pré-estabelecido. Rafa, isso tem como mudar? É claro que tem. É o que nós fazemos no método VEX. A jornada do método Vida Extraordinária tem como alvo número 1 mudar todo o seu padrão mental. Porque se eu mudo o seu padrão mental, eu mudo o seu emocional. Depressão vai embora, ansiedade vai embora. Quando a gente descarta a parte fisiológica, porque tem pessoas que estão num quadro depressivo, por quê? Porque é hormônio baixo, vitamina B12 ou D3 baixa, ansiedade também pode ser disfunção de vitamina, hormonal, sedentarismo. Quando a gente tira essas coisas externas, quais são as maiores causas de ansiedade, depressão, dependência emocional, procrastinação? Está onde as raízes desses males? Na sua mente. Então, quando a gente modela a sua mente, tudo isso vai embora. É por isso que eu tenho alunos do método VEX, só para você ter uma ideia, que com 2 semanas no método, não toma mais remédio para ansiedade. 2 semanas. Por quê? Porque em 2 semanas conseguiu identificar os gatilhos que causavam a ansiedade no pensamento. Eu tenho alunos que frequentavam psiquiatra, psicólogo há 2 anos, nada contra psicólogos, tá? Há psicólogos e psicólogos. Mas é tudo uma questão de conexão também. Tem pessoas que dão certo com terapia e tem pessoas que não dão certo com terapia. Só vai dar certo aqui dentro do método VEX. Eu recebo terapeutas, psicólogos e pacientes de terapeutas e psicólogos que encontraram no método VEX uma coerência para eles, ok? Algo que se adaptou para eles e que trouxe resultados na vida deles, que outras metodologias não trouxeram resultado, ok? Então presta atenção. Quando você modela ou molda ou muda o seu padrão mental, você desarma esses gatilhos para todas essas bombas, digamos assim, que hoje estão presentes na vida de vocês. De onde que vem a escassez financeira? É falta de trabalho? Não. O brasileiro trabalha muito. Não é falta de trabalho. É uma mentalidade errada que impede você de prosperar, que impede você de agir no como certo. Então não é só sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar em você em primeiro lugar. É aquilo que eu sempre digo, o seu bolso, que é o financeiro, sempre vai ser proporcional ao seu padrão mental. Não adianta. Então, eu quero reforçar mais uma vez. Talvez você não queira caminhar comigo dentro do método VEX e tá tudo certo. Mas eu vou te falar uma verdade. Não adianta ficar inventando moda. Você é fruto do seu padrão mental. E se nós não mudarmos seu padrão mental, sua vida vai continuar travada. A razão pela sua vida estar travada é porque o seu padrão mental está errado. E só muda padrão mental acessando um conhecimento correto, porque o conhecimento errado é o que moldou. É o que construiu o padrão mental que você tem hoje. Você tem que acessar um conhecimento correto, com técnicas validadas e uma jornada para que você possa reprogramar a sua mente, ok? Então, você tem que ser o porteiro da sua alma. O que entra? Quando os pensamentos vierem, quando as informações vierem, não pode entrar mais com facilidade. Você precisa estar consciente de hoje em diante. Porque o primeiro passo para mudar o padrão mental é cortar as fontes que alimentam os pensamentos errados. É cortar as fontes que reforçam esse padrão mental errado. E quais são as fontes? O mundo externo. O que você vê, o que você ouve, o que você escuta das pessoas. Tem pessoas que não dá mais para você ficar dando ouvidos a elas. Tem pessoas que até hoje ainda estão assistindo televisão. Querido, se você até hoje assiste TV, me desculpa, você tem um esgoto aberto na sua sala aí, ó. Esgoto a céu aberto. Tá jorrando na sua sala. Porque a TV é altamente manipulativa, as informações dela, e ela só vende o caos.
ela só vende a desgraça. Ela só vende más notícias. Aprenda algo. O sistema manipulativo se alimenta de más notícias. É por isso que o evangelho, a tradução da palavra evangelho é boas novas ou boas notícias. Por quê? Porque no reino de Deus não existe más notícias. No reino de Deus não existe notícias trágicas. É só boas notícias. E isso, na verdade, é um princípio pelo qual nós deveríamos nos alimentar ou pautar a nossa mente. Então, se eu quero começar a mudar o meu padrão mental e destravar em várias áreas da minha vida, eu preciso ser o porteiro da minha alma. Anota isso aí, você que está anotando. Eu preciso ser o porteiro da minha alma. Só que aí tem que sair do ritmo automático. Por quê? Porque a maioria das pessoas está no modo zumbi, no ritmo hipnótico. O que é o modo zumbi? Pensamento vem, pensamento vai, pensamento vem, você não sabe nem de onde, qual que é a origem. Se é natural, se é espiritual, porque o mundo espiritual é uma realidade e o mundo espiritual trabalha lançando pensamentos na nossa mente para desandar a nossa vida. E quem sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Só que o ser humano vive num ritmo tão automático, tão hipnótico, tão robótico, que ele não para validar o que vai entrar ou o que não vai entrar. Ou seja, tudo está entrando, gerando emoções, influenciando seu comportamento e definindo seus resultados, e você simplesmente não para fazer uma avaliação, para validar ou não. Presta atenção, querido. Quantos aqui, digita aqui no chat. Digita aqui no chat, deixa eu ver. Quero lembrar, quando eu tô olhando para cá, eu tô olhando pro chat, tá? Digita aqui no chat, quantos de vocês já teve aquela experiência que você está ali, na sua casa, no seu dia, rotina normal, tá tudo certo, e do nada bate uma angústia. Do nada vem uma tristeza assim, ó. Alguma coisa aperta o seu coração, uma angústia, uma tristeza. Quantos já tiveram essa experiência? Digita eu aqui no chat. Olha só, olhe pro chat. Digita eu. Eu te pergunto, se uma angústia brotou de você do nada, não é do nada, querido. Do nada é porque a gente não sabe identificar. Do nada é porque a gente não está consciente de nós mesmos. Por quê? Porque toda emoção, como eu te falei aqui, como eu escrevi para você, toda emoção é fruto de um padrão mental. Se você começou a ficar angustiado, angustiada do nada, inseguro, insegura do nada, com medo do nada, esse do nada não existe, na verdade. Esse do nada é porque você não sabe de onde está vindo. Eu posso te afirmar, está vindo da sua mente. Só que, quando você não consegue identificar, é porque está vindo da sua mente inconsciente. E é por isso que a jornada de autoconhecimento é tão importante. Por quê? Porque você começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de expansão de consciência. Quando você começa a expandir a sua consciência, você começa a se tornar mais habilitado, mais hábil, mais eficaz em discernir o que está no seu inconsciente, em buscar, em vasculhar, em trazer à tona aquilo que pode estar causando um sentimento de insegurança, de angústia, de medo, de tristeza, de ansiedade, de depressão, de dependência, seja qual for o sentimento. Seja qual for o estado emocional. Então você percebe o tanto que é importante? Só que as pessoas, elas estão no modo zumbi, ritmo hipnótico. A vida só está assim, acontecendo. Igual enxurrada ladeira abaixo. E é por isso que a vida das pessoas estão como está. Ou está como está. E é por isso que a sua vida está como está. Existe um chamado aqui nessa semana. E um desses chamados é para que você saia desse ritmo hipnótico, desse ritmo automático, dessa mentalidade, ou na verdade, dessa consciência adormecida, e expanda a sua consciência. Abra os seus olhos. Entenda o funcionamento externo e principalmente interno, para que você possa assumir as rédeas da sua vida
e realmente trilhar um caminho que faça sentido e que vá trazer os resultados que você tanto quer. Quem está me entendendo aqui, digita eu. Eu amo dar aula, pessoal, porque o conhecimento ele é libertador. O conhecimento ele é libertador. E eu espero que você vá até o fim comigo. Infelizmente, muitas pessoas, né, eu te disse, muitas pessoas que iriam começar conosco lá na segunda-feira iriam parar no meio do caminho. E é por isso que muito brasileiro, ou que muito ser humano, né, não vou falar só brasileiro, o ser humano como um todo não consegue destravar na vida. Por quê? Porque é desistente. Porque não termina aquilo que começou. Porque não persevera. É triste isso. As pessoas dizem, eu quero mudar de vida, eu quero ajuda. Primeiro teste, então termina aquilo que você começou. Elas desistem. Alguém que quer algo, realmente, alguém que quer algo, vai até o fim, querido. Quem quer, vai até o fim. Agora, eu tenho uma vontadezinha. Não, que vontadezinha não vai te levar a lugar nenhum. Vontadezinha não vai mudar a sua vida. Eu espero que você que esteja aqui para fazer o que for necessário, para ir pro tudo ou nada. Deixa eu te falar uma coisa. Existem momentos nas nossas vidas que a mudança só vai acontecer se você estiver disposto a ir pro tudo ou nada. Sabe aquela atitude ou vai ou racha? É isso, querido. É quando bate essa indignação, que você fala, chega, basta, não aguento mais essa vida. O tempo está passando. O tempo não pode ser reposto. Não é uma mercadoria de reposição. Tô perdendo tempo. Chega, basta. É nessa hora que a mudança vem. Porque é nessa hora, na verdade, não é nem que a mudança vem, é que você está inclinado para viver a mudança. Porque é nessa hora que você vai estar disposto a fazer tudo. A ir pro tudo ou nada. A pagar o preço que for, de tempo, de energia, de dedicação, de decisões difíceis, de investimento financeiro. Quantas pessoas ainda estão protelando não entrar para o método VEX? Quantas pessoas ainda estão com o pé atrás para tomar a decisão lá na segunda-feira? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não vai mudar de vida. Ah, Rafa, mas é porque... Querido, dê o seu melhor. Faça o que você conseguir fazer. Sabe, não olhe para os montes, tente transpor os montes. Não olhe para os obstáculos, tente encontrar soluções. Isso aqui é uma chave que vai abrir novas possibilidades. Sempre que você estiver diante de impedimentos, foca no como. Escreve aí, foca no como. Você acha que a vida vai trazer as coisas para você assim de mão beijada? Você já é adulto o suficiente para entender que não. Você acha que tudo aquilo que eu realizei e que ainda quero realizar vai chegar até a mim de mão beijada? Não, querido. Tem coisas que elas virão para mim ou elas se colocarão no meu caminho, mas elas estarão por trás de uma grande montanha, de um grande monte, de um grande impedimento, de um grande gigante. Que pode ser um gigante que se manifesta em falta de capacidade, falta de habilidades ou falta de condição financeira, seja o que for. Mas se eu realmente quero acessar aquilo, ao invés de ficar olhando para o gigante, para o impedimento, para a condição, eu vou me perguntar como eu posso transpor esse obstáculo para acessar aquilo que eu quero acessar. Foca no como. Isso, inclusive, é padrão de uma mentalidade vencedora. Uma mente vencedora não foca nos obstáculos, nas condições. Ah, eu não tenho condição, não é pra mim, eu não posso. Não, uma mente vencedora foca no como. Aprenda a lidar com o teu cérebro. O teu cérebro ele vai agir com as informações ou com os estímulos que você dá a ele. Se você diz pro teu cérebro, não tem jeito, você convenceu ele e ele vai inclinar toda a sua vida, toda a sua energia para que realmente você seja convencido e impedido de não avançar. Mas quando você dá o estímulo correto para o teu cérebro, que é, ok, tem impedimentos, tem gigantes, mas eu quero avançar, eu quero prosseguir. Como eu posso transpor esse obstáculo?
Aí, querido, você vai dar para essa máquina aqui, ó, que é poderosa, que a ciência não conseguiu sondar por completo até hoje, com tanta tecnologia. Você vai dar para essa máquina aqui, ó, o drive, o estímulo, a informação correta para ela começar a buscar alternativas e soluções. Quem tá me entendendo aqui? Nossa, eu amo dar aula. É poderoso, querido. Parece que eu vou abrir na boca, as coisas vão vindo. O que te trava, né? O que te trava, presta atenção, o que é que te trava? Por que é que a sua vida está travada? Porque isso aqui, ó, precisa ser trabalhado, querido. É isso aqui que tá te travando, é o conteúdo que tá aqui dentro. Não adianta eu pegar um celular desse, que é da Apple, uma máquina dessa, que foi criada para rodar o sistema iOS, que é o software, e colocar aqui o Android, que é um sistema que foi criado para outras máquinas. Não vai dar certo. Você pode tentar fazer um hackzinho, tem gente que faz uns hackzinhos, né? Dá um jeitinho, mas nunca vai extrair o potencial pleno desse aparelho. Não adianta, não dá certo. Porque para a máquina existe uma configuração, um software, uma programação adequada. Porque é que tem muita coisa na sua vida que não está dando certo. Porque o programa que está rodando, o software que está rodando aqui, ó, na máquina, no processador da sua vida. Qual é o processador da sua vida? O teu cérebro. E o software é a mente, é o padrão mental. Tá errado, a programação tá errada, o software tá errado, tá cheio de vírus. Que vírus? Como assim, Rafa? Vírus. Crença limitante, autoimagem distorcida, bloqueios emocionais. Isso são os vírus da nossa mente, do software. Não vai ter os resultados que quer ter. Então tem que mergulhar fundo nessa jornada, querido. Não adianta. Então comece vigiando as portas da sua alma. Comece a cortar essas fontes que alimentam a tua mente de uma maneira errada. Como TV. Olha as músicas que você está escutando. Olha as pessoas às quais você fica inclinando seus ouvidos. Infelizmente, o ser humano, a maior parte dele, vive numa frequência mental baixíssima. Você conecta com a pessoa, é sempre a mesma ladainha. É falando da vida do outro, é falando de desgraça, é dando más notícias, é reforçando o mesmo pessimismo. Ah, mas tá difícil, hein? O trem tá feio, hein? É com isso que você está alimentando a sua mente. E é por isso que você está tendo os resultados que você tem hoje. Então, se não destravar isso aqui, não destrava o resto. Eu sempre gosto de mostrar. Olha só. Deixa eu tentar pegar aqui, né? Aqui, ó. Vou pegar só esses aqui. Isso aqui são um dos principais livros, ou um dos mais famosos, né? Tem outros ainda. Sobre prosperidade financeira. Eu já li todos. Todos. Já li todos. Se você pegar um aqui, ó, de capa a capa, inclusive desse aqui, ó, que é o mais famoso, um dos mais famosos do mundo, né? Eu falei essa semana pra você. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Eu fiz o treinamento presencial dele, querido. Eu fiquei 4 dias numa imersão. Sabe pra quê? Pra concluir aquilo que eu já sabia. Um treinamento que custou 12 mil reais. 12 mil reais. Inclusive eu ganhei. Foi um presente de um amigo meu. Por isso que é bom você ter amigos prósperos, né? E vocês vão ter, se não tem. É só andar com as pessoas certas no ambiente certo. 12 mil reais para ficar 4 dias ouvindo uma coisa que eu já sabia. Então tem hora que você paga para validar o que você já sabe. Que a prosperidade não está no que fazer, mas em quem eu me torno. 4 dias de imersão para configurar isso aqui, ó. 4 dias de imersão. Tudo na sua vida, grave isso, tudo na sua vida tá condicionado a isso aqui, ó. Sua vida está travada em qual área? Coloca aqui no chat. Quais áreas da sua vida, ou qual é a área da sua vida que mais está travada? Fala assim, Rafa, essa é a área que se eu pudesse resolver, eu ia resolver agora. É a prioridade. Coloca aqui, emocional, financeira, espiritual, relacional, profissional. Coloca aqui, qual é a área da sua vida
mais emergencial que você precisa investir e destravar ela? Coloca aqui no chat, deixa eu ver. Olha aí. Aonde é que está a trava? Aonde é que está o impedimento que te barra de avançar nessas áreas? Aqui. Um conhecimento que você ainda não acessou. Uma jornada que você não percorreu. E é por isso que nós temos o método Vida Extraordinária. Olha só. As crenças são coisas, e eu vou falar um pouco sobre isso depois no domingo, e eu quero lembrar que domingo, tá? Domingo agora, para quem chegou atrasado, 8 horas da noite, nós temos uma aula que vai ser impactante. Impactante. Nem pense em faltar domingo. Domingo eu vou revelar os 3 principais bloqueios mais presentes na vida de um ser humano, e eu vou te afirmar, os 3 estão presentes na sua vida. Eu vou trazer à tona, vou botar diante da sua cara, para você ver. Por quê, Rafa? Porque quando eu consigo colocar algo diante de você, aí eu te dou possibilidade de você lidar com isso. Porque como que você vai lidar com um inimigo que você não vê? Então, domingo é uma aula imperdível, 8 horas da noite, ok? Permaneça no grupo para que você possa receber o link da aula. Então, olha só. A sua mentalidade, ela está repleta de padrões errados. Por causa das informações que entraram. E grande parte dessas informações construíram crenças dentro de você. Eu costumo dizer que nós temos 2 tipos de crença. Você tem as crenças limitantes e você tem as crenças de expansão. Ou seja, você tem as crenças que vai te segurar, te travar, e você tem as crenças que vai te empurrar. Por que é que eu peço para vocês ficarem digitando o tempo todo e digita aí, se um pode, todos podem, eu sou diamante, eu vou até o fim, o meu passado não me define. Por quê? Porque quanto mais você reforça essas informações, mais probabilidade elas têm de se tornar uma crença no seu inconsciente. Só que são crenças de expansão, que vai te empurrar para frente. Agora, a sua mente ela está cheia de crenças limitantes, por causa das informações que entraram desde o seu nascimento, desde que você era pequenininho. E as crenças, elas se formam no nosso inconsciente através de 2 formas. Primeiro é quando uma informação vem acompanhada de alto impacto emocional. Nós chamamos isso de trauma. Então, quando uma informação vem com impacto emocional, aquilo penetra o seu consciente de uma maneira muito rápida e se instala lá no seu inconsciente. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um bloqueio de aprendizado. Nem parece, né? Como assim, Rafa? Você já leu quase 1000 livros, dá aula todos os dias, né? Você abre a boca, horas dando aula. Como que você tinha um bloqueio de aprendizado? Pois é, eu tinha. Só para te mostrar que se um pode, todos podem. E sabe por que eu desenvolvi um bloqueio de aprendizado? Porque lá na minha adolescência, quando a minha mãe ia ensinar tarefa de casa para mim, ela não tinha paciência, e não tô aqui culpando a minha mãe, tá? A gente nunca culpa as pessoas que erraram conosco, a gente ressignifica isso. Você vai aprender isso lá dentro do método VEX. A minha mãe perdia a paciência e ela gritava, ela me chamava de burro. E como aquilo entrava, aquelas informações entravam com impacto emocional, menino, você é burro, você não aprende nada. É a minha mãe falando, uma pessoa que tem autoridade na minha vida. Então, o impacto emocional é forte. Aquilo entrou no meu inconsciente de tal forma que eu fui o pior aluno da minha sala durante todos os anos. Eu costumo dizer que eu não sei como que eu concluí o 2º grau, porque a minha virada de chave foi depois, né? Até o 2º grau, eu estava debaixo de tudo isso. Porque eu me achava burro. Eu não conseguia reter nada. Eu não conseguia aprender absolutamente nada. Eu acabava de ver a professora ensinar algo lá no quadro. Eu falava, gente, o que ela ensinou? Não entendi nada. Porque tinha uma crença limitante que foi construída. Uma informação que entrou, você é burro, com alto impacto emocional, que entrou lá no meu inconsciente. E inconscientemente, eu estava convencido de que eu era burro. De que eu era incapaz de aprender. O dia que eu encontrei esse bloqueio e tratei com ele, querido, eu deslanchei. Eu deslanchei. Eu rompi. Então preste atenção.
A crença é construída quando a informação vem acompanhada de um forte impacto emocional. Essa é a primeira forma de construir uma crença. Você está cheio de crenças limitantes. Porque não existe nenhum ser humano na face dessa terra que não tenha tido traumas. Com pais, com irmãos, com parentes, com figuras de autoridade, seja o que for. Com marido, com esposa, com filhos, seja o que for. A segunda forma de construir uma crença é pela repetição. Quanto mais eu repito algo, mais aquilo vai penetrando no meu consciente e vai atingir o meu inconsciente. Por isso que eu digo para vocês escreverem as mesmas coisas e reforçar essas frases, porque eu estou repetindo, uma hora entra. E faz parte, vai fazer parte de você essas crenças de expansão. Por que o estudo é tão importante? Por que estudar é tão importante? Por que estar aqui é tão importante? Por que estar domingo novamente aqui é tão importante? Porque o conteúdo está sendo empurrado. E algumas coisas eu repito. Você já deve ter percebido. E eu repito de maneira proposital, porque eu quero que algumas verdades entrem no seu inconsciente. Para modelar o seu padrão mental. Para te empurrar para a vida. Para fazer diferença na sua vida. Para te destravar em algumas áreas. Então, todas essas áreas que vocês colocaram aqui, ó, que estão travadas, o que está por trás disso é justamente um padrão mental que vocês ainda não construíram. E é por isso, querido, que eu quero reforçar. Venha caminhar comigo no método Vida Extraordinária. Rafa, você vai ficar falando do método o tempo todo? É claro que eu vou. É óbvio que eu vou. Eu estou persuadindo você a vir caminhar comigo dentro do método. E é tudo transparente. Isso aqui não tem pegadinha nenhuma, como eu sempre falei desde segunda-feira. Porque se eu sei que existe algo que vai mudar a sua vida, por que é que eu vou me calar? Se eu sei que existe algo que está mudando a vida de milhares de pessoas e vai mudar a sua vida, querido, escuta o que eu vou te falar. Vai mudar a sua vida, a não ser que você não se envolva. Por que é que eu não vou falar? Eu vou insistir sim. Eu vou falar do método em todas as aulas quando eu ver a oportunidade de falar. Por quê? Porque eu quero te convencer. E eu quero te convencer porque eu quero o seu bem. E eu acho que você já teve tempo suficiente de segunda para cá para conhecer o meu coração, para entender que eu não tô aqui querendo enganar ninguém. Para entender a minha honestidade, para entender que eu sou um homem de Deus, temente, que eu sou sério. São milhares de alunos. Você não vai encontrar em nenhuma live minha um aluno falando mal de mim. Não existe. Pode ser que tenha, né? Não sei. Sempre tem uns meio descabeceados por aí, né? Que nunca nada é suficiente para eles. Mas até hoje eu não encontrei. E por que eu te afirmo isso, querido? Porque quem entra no método VEX e vive a experiência tem a vida transformada. Não tem jeito. Então, o que te limita é justamente os seus padrões mentais. E se você não trabalhar aqui, não adianta, a sua vida vai continuar no mesmo patamar. Vai entrar ano, sai ano, entrar mês, sai mês, a mesma coisa. E você vivendo nesse looping ilusório de que em algum momento as coisas vão mudar. Vou te falar com todo amor e carinho, nada vai mudar. A tendência é piorar. Porque toda mudança positiva vem através de novas decisões. Escreve uma frase aí para você nunca mais anotar. Escreve aí. Toda condição muda com uma decisão. Toda condição muda com uma decisão. Se não houver novas decisões, não haverá novas condições. Então, quando a pessoa diz para mim, Rafa, eu não tenho condição de X, de Y, eu digo, qual a decisão que você vai tomar? Quando eu tiver a condição, não vai ter. Não tem jeito. A condição só muda com decisão. Qual decisão você vai tomar? Qual decisão? Se não tomar, vai continuar no mesmo patamar. Parem de se iludir. Condições só mudam a partir de decisões. E aqui eu quero traçar algo para vocês que eu acho muito importante, que é uma fórmula para vocês usarem todas as vezes que vocês sentirem que estão travados. Que fórmula é essa? Eu quero que vocês anotem aí. Toda vez que você perceber que a sua vida está travada em algum patamar, você vai lembrar disso aqui, ó.
Rafa, minha vida tá travada na vida financeira, na vida emocional, na vida relacional. Então anote aí. Você vai fazer 3 perguntas. A primeira é o quê? A segunda é o quem? E a terceira é o como. O que, o quem e o como. O que, o quem e o como. Anota aí. O que, o quem e o como. Sua vida está travada, você vai fazer 3 perguntas quando algo te impedir de avançar. O que, o quem e o como. Eu vou te explicar. Só anote. O que, o que, né? O que, o quem e o como. Volta para cá. O que é que você quer dizer, Rafa, com o que, o quem e o como? Presta atenção. Sempre que eu estou diante de um impedimento da minha vida, a primeira pergunta que eu, Rafa, faço: o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Primeira pergunta. O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Essa é a primeira coisa. Isso aqui é uma fórmula prática para você aplicar na sua vida. O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu entendi algo, querido. Problema. O que é problema? Eu falei isso na semana do autoconhecimento, né? Nas aulas dessa semana. O que é problema? Problema é a ausência de um conhecimento. É isso. A professora vai lá, entra na sala de aula, distribui os problemas matemáticos nas carteiras, os alunos ficam, meu Deus, e agora? Por onde que começa? O que eu faço? É um problema. Impedimento. Até que ela vai lá no quadro e passa a fórmula. O conhecimento de como solucionar aqueles problemas matemáticos. E aí, aquilo que era um problema nas mãos dos alunos deixou de ser um problema. Por quê? Porque aonde se tem um conhecimento validado, o problema deixa de existir. Então, quando alguma área da sua vida travou, é financeira, é emocional, é relacional. Ou seja, qual é a área que travou que vocês colocaram aqui? A primeira pergunta é: o que eu preciso aprender a respeito disso que eu ainda não sei? Isso é sabedoria, querido. Que eu estou te passando aqui. Uma fórmula simples, mas sábia. Primeira pergunta: o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi a respeito disso aqui? Vocês estão entendendo agora por que eu valorizo tanto conhecimento? Vocês estão entendendo agora por que eu tenho stand de livro aqui, em outros lugares da minha casa? Vocês estão entendendo agora por que eu sou comprador de curso? Eu sou comprador de mentoria e eu não paro de estudar, e o maior investimento que eu faço na minha vida é em mim mesmo, em conhecimento. Se tem uma coisa, querido, que eu não meço esforços para investir dinheiro, é em conhecimento. Livro, treinamento, mentoria. Se eu vejo que faz sentido para mim, eu só quero saber, se for muito caro, né? Se a parcela cabe no meu orçamento. Se couber, eu entro. Porque eu sei que aquele conhecimento vai me ajudar a destravar outros níveis da minha vida. Porque todo impedimento que nós chamamos de problema é uma ausência de conhecimento. E eu aprendi uma outra coisa, anote aí, ainda dentro do quê, tá? É que o conhecimento que eu preciso para resolver os meus problemas está na vida de alguém. O que são os livros? Fragmentos da vida de uma pessoa. Da experiência que ela teve. De coisas que ela aprendeu com outras pessoas. É por isso que eu sempre afirmo: tudo aquilo que nós precisamos para ir para um próximo nível, para destravar as nossas vidas, está numa embalagem humana. Então, para você que ora, pedindo para Deus: Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus me dá uma solução, Deus, não aguento mais, Deus abre portas. Adivinha como é que Deus vai responder a sua oração? Através de alguém. Porque tudo aquilo que Deus faz nessa terra, Ele faz através de um ser humano. Tanto é que quando Ele quis salvar a humanidade, Ele veio na embalagem humana, chamada Jesus. É o que eu falei essa semana: talvez eu seja a resposta das suas orações, para você que é cristão. Se você não é, tá tudo bem. É o que eu mais escuto: Rafa, você é a resposta das minhas orações. Deus colocou você na minha vida. Maravilha, eu compreendo que nada é por acaso mesmo. Eu sei que quem vai continuar essa jornada são pessoas que Deus colocou na minha trajetória, para que eu possa investir na vida delas a sabedoria que eu adquiri de outros, que me custou tempo, energia,
dinheiro e que vai custar para você também. Obviamente, vai custar bem mais barato que custou para mim. Então preste atenção, querido. O conhecimento que você precisa para avançar em qualquer área da sua vida está numa embalagem humana. E pode ser que eu carregue aquilo que você precisa para ir para um próximo nível, para construir aquilo que eu chamo de vida extraordinária. Primeiro é o quê? Ok? A segunda pergunta que você vai fazer diante de impedimento, de uma trava na sua vida é o quem. Então, o que é o que eu preciso aprender? O quem é que carrega aquilo que eu preciso aprender. E é por isso que eu falei que aquilo que você precisa está numa embalagem humana. Quando eu estou, então, em áreas que eu quero avançar, primeira pergunta, o que preciso aprender? Segunda pergunta, quem ensina sobre isso? Quem detém esse conhecimento? Quem é a pessoa que vai me nortear, me ensinar? Eu vou sentar na cadeira de aluno para ouvir quem? O que? O quem? O quem é a pessoa que carrega esse conhecimento. Anote algo aí. Todo ser humano é um carregador de conteúdo. Todo ser humano é um carregador de conteúdo. Todo ser humano tem um conteúdo interno. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Só que tem conteúdos que fazem mal. Os traumas, os bloqueios que foram instalados na sua vida foram advindos do quê? Do conteúdo de outras pessoas. O que elas fizeram, o que elas falaram com você. Quem está me compreendendo aqui? Então, o que é o que eu preciso aprender? O quem é quem carrega esse conteúdo que vai mudar a minha vida. Esse conteúdo validado. E aí aprenda algo, querido. Aprenda a valorizar quem tem sabedoria e quem tem resultados. Pare de ficar dando ouvidos para pessoas que não têm resultado. É o cúmulo da ignorância e da falta de sabedoria e de inteligência. Por exemplo, quando eu vejo uma mulher que está com crise no casamento, sendo aconselhada ou buscando conselho por uma outra mulher ou de uma outra mulher que não tem o casamento que ela sonhava em ter. É incoerente. Como é que você vai dar ouvidos para uma pessoa que não tem os resultados que você queria ter? Que loucura é essa? Seja sábio. Eu só comecei a ensinar o que eu ensino hoje depois que eu obtive os resultados que eu tenho. Em todas as esferas. Relacional, espiritual, financeira. Eu não prosperei financeiramente vendendo o método VEX, não, querido. O método VEX, ele tem, se eu não me engano, 2 anos e meio, 3 anos só. O método VEX, ele é resultado de tudo aquilo que eu vivi com a minha esposa. A gente embalou numa embalagem chamada Método VEX e disponibilizou isso agora em formatos online, que é o que eu já te apresentei, para as pessoas terem os resultados que nós tivemos e temos. Meus resultados foi no offline. Eu nem botava a cara aqui na internet direito. Ou seja, tudo que nós construímos, a gente construiu numa jornada, aprendendo, errando, pagando preço, tomando prejuízo, tentativas, acertos, ajustes no casamento, ajustes na vida emocional, ajustes na vida empresarial, investindo, comprando, construindo, ajustes na criação com os filhos, ajustes na vida espiritual. Ou seja, querido, quando nós abrimos a boca para ensinar, eu e minha esposa, vocês vão conhecer minha esposa mais adiante, ela é fantástica. Mas quando eu abro a minha boca para ensinar, por que é que as pessoas têm resultados? Simples. Porque elas estão ouvindo alguém que tem resultado. Então para de dar ibope para quem não construiu nada. Se você quer construir algo na sua vida, entenda primeiro se essa pessoa construiu aquilo que você quer construir. Olhe para os resultados dela. E quando você encontrar alguém com resultados, valorize a sabedoria que essa pessoa carrega.
eu sempre me lembro da rainha de Sabá. A Bíblia narra que a rainha de Sabá ela veio de longe para ver o reino de Salomão e escutar a sabedoria de Salomão. E aquela mulher, que Jesus inclusive depois usou ela como exemplo, para confrontar os religiosos que não davam valor naquilo que ele falava. E Jesus falou, olha, a rainha de Sabá vai depor contra vocês, porque ela veio de longe para ouvir Salomão e não veio de mãos vazias. Depois dá um Google aí e coloca assim, ó, em valores convertidos a reais. Qual foi o valor de todos os presentes que a rainha de Sabá levou para Salomão? Dá um Google assim depois, você vai ficar assustado dos milhões que vai aparecer. Aquela mulher foi visitar aquele rei e ela levou milhões em presente. Ouro, especiarias, um tanto de coisa. Sabe por quê? Porque ela entendeu o valor que há na sabedoria. Ela entendeu que quando ela visse o que aquele rei tinha construído e quando ela ouvisse o como ele tinha construído, ela poderia replicar muitas coisas na realidade da vida dela. Valorize quem carrega sabedoria, querido. Porque a sabedoria, ela tem o poder de mudar a sua vida. Primeiro, eu pergunto o quê? Segundo, eu pergunto o quem. E terceiro, eu pergunto o como. O que, o quem, o como. O que eu preciso aprender que eu não aprendi? Quem tem esse conhecimento? E como essa pessoa pratica esse conhecimento? Aí é o método. O como é o método. Como é que ele pratica isso? Como é que ele vive isso? Como é que ele coloca em prática? O como é a prática, é a aplicação. Porque é a prática que traz os resultados. Por que é que eu construí método VEX? Porque o método VEX é o que do quem. Você conseguiu pegar? O método VEX é o que do Rafa e o quem do Rafa. É o meu conhecimento modelado ou embalado numa metodologia, ou seja, num início, num passo a passo, numa jornada. Quando você vive essa jornada, você entra numa ponta e sai na outra ponta com os resultados que essa jornada propõe, que é mudança de vida. Uma vida extraordinária. Então, repita, vou repetir, desculpa, repita não, eu vou repetir, né, para você gravar. Todas as vezes que a sua vida estiver travada em algum ponto, a sua pergunta será o que, o quem e o como. O que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender, quem detém esse conhecimento e como essa pessoa organizou esse conhecimento para que ele seja praticado. Presta atenção, querido. Eu quero te desafiar hoje, como eu tenho desafiado todos os dias, a ir até o fim. Eu queria que você pegasse essa aula e revisasse ela, porque eu liberei muitos princípios poderosos nessa aula. Mas escute bem o que eu vou te falar agora. Presta atenção, querido. Se você não der um passo para vir caminhar conosco dentro do método VEX, é uma escolha sua. Eu entendo que talvez algumas pessoas realmente não virão. Eu não vivo essa ilusão de que 100% das pessoas virão, porque nem 100% das pessoas que começaram a segunda estão aqui. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Se você acessar o meu quê, o quem que sou eu, e o como que é o meu método, a sua vida nunca mais será a mesma. É provável que eu tenha o que você precisa aprender, eu sou o quem que detém esse o que, e eu tenho o meu como, que é o método VEX. Acho interessante que o pessoal sempre brinca, né? Rafa, você é meu quem, eu sou a Barbie. Mas o fato é esse, querido. Se você não tomar uma decisão, se você não ir pro tudo ou nada, se você não entrar de cabeça, não vai mudar, não tem jeito. Você precisa aprender algo novo de alguém que carrega esse algo novo e como essa pessoa aplica esse algo novo. E o método VEX é a minha metodologia. E eu sei que se o seu coração conectou com o meu, nós vamos caminhar juntos, porque eu valorizo muito isso. Tem pessoas que não se conectam comigo, tem pessoas que entram aqui nas lives de vez em quando e nunca mais voltam, ou até falam mal de mim, nem me conhece. Eu entendo, isso é normal.
Porque a conexão com o mentor é um dos grandes pontos que vai gerar transformação na sua vida. Só que se você conectou comigo, se o seu coração se conectou comigo, querido, é comigo que você tem que andar, pronto, acabou. Se o seu coração se conectou comigo, eu posso te afirmar, querido, que existe um propósito até mesmo divino. E tem gente que fala assim, Rafa, você usa o nome de Deus para falar do método Vex. É claro! É claro! Deus está em tudo na minha vida. E se isso é ruim para você, é uma questão sua, não é minha. Deus está em tudo na minha vida. Eu não acredito que uma pessoa pode viver uma vida plena sem Deus, sem desenvolver o pilar da espiritualidade. É por isso que no método Vex, o quarto pilar é da espiritualidade. Não é da religiosidade, é da espiritualidade. Para você aprender as suas funções espirituais, os seus acessos espirituais e ter realmente um acesso real e poderoso ao Criador. Eu ensino muita coisa no pilar da espiritualidade. Inclusive na mentoria, tem uma mentoria que eu abordo espiritualidade, uma das mentorias, né? São 6 meses de mentoria, lembrando, e um ano de acesso a todo o conteúdo. Tem uma mentoria que eu vou abordar sobre os 3 pilares, olha, sobre o ser trino, espírito, alma e corpo. É 2h30, 3 horas falando. Eu não falo aqui publicamente porque eu tenho que trazer algumas experiências espirituais que eu tive em outras religiões que eu passei antes de ter um encontro com Deus, para exemplificar o que acontece no mundo espiritual, qual é a dinâmica do mundo espiritual. Então eu não falo em aula aberta, para não ser mal compreendido. Eu só falo dentro de mentoria. E quem entende explode na vida. Porque eu tive muita experiência espiritual com outras coisas um pouco perigosas. E aqui eu não vou falar o que é para também não ser preconceituoso com ninguém. Mas eu já caminhei em muitos outros lugares até ter um encontro com Cristo e conhecer a verdade. Só que esses lugares, quando eu tive um encontro com Cristo e tive a iluminação, né, da clareza da verdade, eu entendi algumas coisas que estão por trás da vida espiritual que a maioria não entende. Esse não é o nosso assunto aqui, deixa eu prosseguir. O que eu quero dizer é o seguinte: se o teu coração conectou com o meu, eu tenho clareza e certeza que Deus me colocou na sua vida. Que isso é um arranjo divino. Porque chegou a sua hora de romper, de avançar como nunca. Chegou a sua hora, querido, de mudar a sua realidade. Chega. Sua vida está passando. O tempo está passando. Não tem como você recuperar o tempo. O que dá para fazer é viver os próximos anos que lhe resta e fazer deles os melhores anos da sua vida. Avançando na vida financeira, emocional, relacional, profissional, espiritual, não importa, nós vamos trabalhar todas as áreas. E como eu te disse, querido, você vai ter que investir, porque tem uma equipe por trás disso, porque a gente tem uma estrutura por trás disso e eu não consigo ser o seu professor por um ano de graça, não tem jeito. E é mais do que justo, a gente sabe, a gente é adulto. Nada é de graça nessa vida, a verdade é essa, querido. Nada é de graça. Ah, eu estudei em escola pública. Não é de graça. Nós pagamos impostos para manter aquilo lá e nós somos um dos países que mais paga impostos no mundo. Pagamos caro. Caro. Para ter uma péssima educação e uma péssima saúde. Nada é de graça. Vai lá, faz uma compra de supermercado, pega o cupom e dá uma olhadinha lá para você ver o tanto de imposto que fica lá. Mais ou menos uns 30%, se eu não me engano. Nada é de graça, querido. Até para morar, você chama casa de sua, mas tem que pagar um imposto que é o IPTU, porque senão você não tem direito de morar se não pagar o imposto pro governo. Nada é de graça. Essa mentalidade de graça é uma mentalidade de pobreza, de escassez. Tudo tem um preço, tudo tem um custo. Até a salvação, querido. A salvação é tão cara, mas tão cara, que Deus teve que oferecê-la pela fé, porque ninguém poderia pagar. De tão cara que ela é. Porque ela custou a vida de um inocente, sem pecado, Jesus Cristo. Tudo tem um preço. Aprende isso de uma vez por todas. E aquilo que não te custa nada, você não valoriza, não adianta. O método Vex tem um preço, tem um investimento, é acessível. É acessível. E é a sua semente, porque quem não semeia não colhe. Não adianta. Eu sou sincero, eu sou aberto, porque, querido, não adianta eu ficar aqui tampando o sol com a peneira. Tapando só com a peneira. A vida é assim. A vida vai te exigir decisão, se lançar, arriscar, semear. Não adianta. Ir atrás, dar um jeito.
Não adianta, essa é a vida. E enquanto você não for radical dessa forma, não se lançar, não ir pro tudo ou nada, nada vai mudar. Porque a vida só começa a ganhar embalo pro rumo certo quando você se lança nela. Eu tô te convidando aqui para se lançar no Método Vex. Eu quero lembrar você, querido, o seguinte, que nós abrimos a pré-inscrição. Se você fizer a pré-inscrição, nós vamos liberar para você um bônus poderoso, que é mais uma sessão de desbloqueio emocional, uma sessão exclusiva comigo. Deixa eu trazer aqui para você, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer algo. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir trazer algo aqui para você. Tá, beleza. Olha só. Presta atenção no que eu te apresentei aqui nessa semana. Olha só. A gente tem aqui, ó, são os depoimentos que eu mostrei para você, a quantidade de pessoas, né, sendo transformadas dentro do Método Vex. A quantidade de pessoas é inimaginável, pessoal. Inimaginável. Pessoas prosperando, mostrei para vocês aqui. Olha, há 3 anos que eu trabalhava com um estúdio em casa, com medo, sem coragem de sair. Mas a minha transformação começou na semana do autoconhecimento. De lá para cá comecei a pensar diferente, abri meu estúdio, reformei todo do jeitinho que eu sempre quis. E essa semana inaugurei. Hoje meus pensamentos são outros, etc. Queridos, são depoimentos e depoimentos que a gente já está mandando no grupo e vamos mandar ainda mais só para você ver que o Método Vex, ele funciona. Pessoas que foram livres de ansiedade, de depressão, pessoas que foram livres dos seus bloqueios, pessoas que foram livres da dependência de remédio. Olha que maravilha, eu li esse depoimento essa semana. Sou aluna de março do Vex. Minha vida já mudou muito. Não tomo mais meu antidepressivo há 1 mês. Olha isso, gente. Não tem preço isso aqui. Olha só, pessoas também que se tornaram orgulho das suas famílias. E aí eu quero lembrar os bônus dos primeiros. Hoje você faz sua pré-inscrição, tem uma entrada lá, eu não me lembro do valor, você vai falar com o meu time, e você já vai garantir uma sessão exclusiva de desbloqueio emocional. Mas quem se inscrever na segunda-feira, a gente preparou bônus exclusivos para os primeiros inscritos. Olha só, os 3 primeiros vão ganhar uma sessão prêmio individual, que vai trazer uma transformação imediata com um terapeuta. É uma sessão de terapia, sabe com quem? Com a minha esposa, a terapeuta mais poderosa que eu conheço nessa vida. As técnicas que minha esposa aplica, minha esposa, só dela olhar para você, ela consegue ler e entender grande parte dos seus bloqueios. Essa sessão é poderosa e essa sessão vai ser com a minha supervisão. Minha esposa vai me passar o diagnóstico e eu vou confeccionar um documento que é um protocolo de ação para você colocar em prática e lidar com seus bloqueios e viver uma transformação rápida. Os 3 primeiros tem que ser rápido, viu? Na segunda-feira, 7 horas da manhã, que eu vou abrir as inscrições. Os 20 primeiros vão ganhar uma mentoria VIP, que é a VIP Platinum. Somente comigo. Só os 20. Eu e os 20. Aliás, desculpa. Eu e os 20. Por que eu e os 20? Porque eu vou conseguir ter mais interação, conversar mais e entender o momento de cada um. Os 40 primeiros vão ganhar o personal anjo da guarda. Ou seja, vai ser uma pessoa da minha equipe que vai te acompanhar durante 60 dias. Para garantir que você não vai parar no meio da jornada. Essa pessoa da minha equipe vai ser o seu parceiro anti-procrastinação, porque eu sei que muitos de vocês têm receio de entrar para o método porque tem medo de começar e não terminar. Porque talvez esta foi a experiência em outros treinamentos. Aqui não. 60 dias alguém vai estar ali, te monitorando, te ajudando, garantindo que você aproveite o máximo essas aulas. Por que, Rafa, 60 dias? Porque você pode e vai estabelecer o hábito. Um hábito, ele é estabelecido alguns 21 dias, outros 30 dias, outros até 40 ou 60 dias. 60 dias uma pessoa da minha equipe te monitorando, para você continuar, não parar, vai ser suficiente para você desenvolver o hábito nessa jornada e ir até o fim. E os inscritos das 7 às 8 da manhã, de segunda-feira, todos os que se inscreverem das 7 às 8, eles vão ganhar uma imersão de cura interior e autoestima com a minha esposa. Uma imersão. Essa imersão é poderosa, ela aplica uma técnica que o pessoal é virado do avesso no bom sentido. Tudo isso aqui são bônus para os primeiros inscritos que se inscreverem na segunda-feira às 7 horas da manhã, tá? E para quem fazer a pré-inscrição, faça hoje, tá?
você vai ganhar aí, todos, né? Vai ganhar uma sessão exclusiva de desbloqueio comigo. Agora, é vagas limitadas essa sessão, porque não dá para colocar muitas pessoas para que a gente possa ter qualidade na sessão de desbloqueio. Queridos, por favor, preste atenção. Tudo que eu estou te mostrando aqui, tirar o slide. Tudo que eu estou te mostrando aqui, querido. Se você seguir, se você vir caminhar conosco, não tem jeito da sua vida não mudar. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu quero reforçar algumas coisas. Se alguém te abordar no privado, te dando um desconto do método VEX, tá? Não acredite, porque o método VEX não tem desconto, tá? O valor do método VEX é aquele que eu apresentei para vocês, ok? Então, Rafa, alguém me abordou no privado falando que tem desconto. Não acredite, não dê ouvidos a essa pessoa. Qual que é o valor do método VEX? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem tirar até um print da tela, tá? O valor do método VEX. Cadê? Slide. Deixa eu tocar aqui. Beleza. 7 dias de garantia incondicional, bom lembrar, tá? Você vai entrar com todos os conteúdos desbloqueados para assistir. Se você achar que não faz sentido para você, a gente devolve o seu dinheiro completamente. Não coloquei o valor aqui não, né? Mas o valor do método VEX, acredito que você já sabe, é 1597. 1597, ok? 1597. Ou 159,70. 159,70. É pouco mais de R$5 por dia. Você consegue. Até domingo você tem para conseguir ir entrar para o método VEX e entrar nessa jornada e construir uma vida extraordinária. Se alguém te abordar no privado, e meu time vai te chamar no privado, tá, para te auxiliar, exija um vídeo meu falando o nome da pessoa e o número do telefone pelo qual ela está te atendendo, tá? A gente faz isso para sua segurança, porque a gente sabe que tem muitos golpistas. Graças a Deus, acredito que no nosso meio não tem nenhum, mas para precaver, alguém te chamou no privado, pede, eu quero o vídeo do Rafa falando o seu nome e confirmando esse telefone aqui que você está me atendendo. Isso é para sua segurança. A pessoa te mandou o vídeo, eu falei o nome dela e falei o telefone dela que ela está te atendendo, pode confiar plenamente. Meu time é composto só por pessoas honestas, transparentes, cristãs. Para você ter uma ideia, tem alunos que entram para o método VEX que tem dificuldade com tecnologia, que passam o cartão e a senha para o meu time. Fazer a inscrição dele. Pra você ter uma ideia, o nível de confiança. Nós somos pessoas honestas, querido, tementes a Deus. E eu quero entregar o meu melhor para você nessa jornada. E a sua vida vai ser transformada. Toda a minha capacidade, as minhas técnicas, tudo isso que eu vim construindo durante 20 anos, isso vai impactar a sua vida e você vai ver uma transformação poderosa. Só que você vai ter que tomar uma decisão. É com você. Eu quero lembrar duas coisas. Domingo temos a nossa última aula, às 8 horas da noite, os 3 bloqueios. Vai ser uma aula poderosa, impactante. Nem pense em perder, tá? E agora é muito importante que você permaneça no grupo do método VEX, ok? Rafa, se eu não conseguir me inscrever na segunda-feira, permaneça no grupo. Não saia do grupo por nada. Por quê? Porque pode ser que alguma provisão apareça. Eu já vi muitos alunos testemunharem. Não conseguiram se inscrever na segunda e durante a semana uma provisão, um dinheiro, algo apareceu e eles entraram. Mas aí eu vou perder os bônus dos primeiros. Os bônus dos primeiros, querido, não é o mais importante. O mais importante é vir caminhar comigo. É viver a jornada. É a jornada que traz a transformação. Não é bônus de primeiros, não. Pelo amor de Deus. Para de inverter valores. Para de querer desistir de um método transformador por causa de bônus. Ok? O bônus é um plus para quem for mais rápido e fazer sua inscrição. Agora, se você não conseguir, o importante é vir caminhar conosco, é viver a jornada. Então, eu vou mandar o link aqui no chat agora. Você vai tocar nesse link. Se você não estiver no grupo do Método VEX, toca no link, entra no chat. Lá no chat, lá no grupo, né? Você pode falar com o administrador e falar, eu quero fazer minha pré-inscrição hoje para ganhar a sessão exclusiva de bloqueios emocionais. Chama o administrador do grupo. Ou é bem provável também que o meu time vai mandar um link lá no grupo hoje ainda. Eu acredito nisso, eu acredito que daqui uns 10 minutos eles mandam um link de pré-inscrição lá no grupo, tá? Faça sua pré-inscrição o mais rápido possível, hoje ainda, para você garantir esse super bônus, porque essa sessão de desbloqueio vai acelerar a sua transformação. E segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos dar start para uma nova turma do Método VEX. Pessoas que vão construir uma vida extraordinária, que vão viver os melhores anos da sua vida. Porque não tem como você não mudar de vida.
Milhares estão mudando de vida. Se um pode, todos podem. Agora, se milhares podem, por que é que você não pode? Agora é sua hora de ir pro tudo ou nada. Cai pra cima, querido. Entra de cabeça. Toca no link, entra no grupo e eu te vejo domingo às 8 horas em ponto para a nossa última aula, tá certo? Um grande abraço, um beijo e até domingo. Tchau, tchau.